Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Olha, como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Pega a sua caneca com água, para no final fazermos o ato profético. Não se esqueça, o Senhor Jesus, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus voltará. Queridos, hoje a nossa meditação é em Romanos, capítulo 9. E quero lembrar você que o livro de Romanos é aquele livro onde Paulo ele está sempre nos mostrando que a nossa justificação não é pela lei, mas é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. Nós somos justificados pela fé. Paulo ele trata muito isso aqui neste livro, certo, queridos? E aqui no capítulo 9, ele fala, por exemplo, sobre a incredulidade dos judeus em relação a Cristo, porque eles criam em Moisés, eles criam na lei, e mesmo Jesus vindo, Jesus foi morto, foi crucificado, inclusive a pedido deles mesmos, das autoridades judaicas, e eles continuaram incrédulos. Ainda hoje, os judeus, para eles, o Messias ainda virá. Só que o Messias que vai vir para eles, para nós, trata-se do anticristo. Então, queridos, Paulo, ele destaca aqui a incredulidade dos judeus, ele fala sobre a rejeição de Israel, não é incomparável com as promessas de Deus, ou seja, Deus ele fez promessas para Israel, assim como ele fez promessas para nós, certo, queridos? Também ele fala aqui que a rejeição de Israel não é incomparável com a justiça de Deus, certo? Ele mostra o seguinte, Deus ele tem promessa. Ele mostra aqui no versículo 6 ao 13, depois você lê aí, que ele fez uma promessa. Abraão, a promessa é essa aqui. Depois ele fez para o Isaac, a promessa é essa. Restaurou ela também com Jacó. É esta a minha promessa. Então Deus ele é fiel. Foi Israel que deixou de crer nessa promessa, certo? Não foi Deus. Com isso aí, eles tiveram um período de 70 anos lá na Babilônia, cativos, Jerusalém. Depois, no ano 70, o general romano destruiu tudo, e agora que está sendo reconstruído ali a nação. Mas é isso que ele está mostrando. Ele prometeu. Ok? E depois, a justiça de Deus. É que Deus, ele também é justo. Da mesma forma hoje, nós temos a promessa de Deus de salvar. Agora compete, o homem quer? Você quer essa promessa? Você aceita essa promessa? A promessa de Deus, ela é promessa. A parte dele, ele é fiel. Agora, ele é justo. Ele é justo. Se a pessoa não quer, ela acaba experimentando a ira de Deus. Hoje em dia é uma coisa que não gosta muito de se falar, não. O versículo 16 fala assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Porque Deus levantou o Faraó. Mas o que aconteceu quando Moisés foi tirar o povo de lá? O próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Eu sempre ficava assim, mas como é que pode? Deus manda Moisés tirar e o próprio Deus endurecia. É para, através de Faraó, mostrar para o mundo que ele é Deus. E depois, irmão, do versículo 19 em diante, Paulo fala sobre a soberania de Deus. Queridos, Deus ele é soberano.
Entenda bem, não importa o que está acontecendo no Brasil. Ontem começou a coisa a ficar mais feia lá em Brasília, né? A lógica é se estender pelo país. Ou o que está acontecendo lá para o lado da Ucrânia, ou etc. Deus, amado, Ele é soberano. É isso que nós temos que estar apegado, é isso que nós temos que crer. Olha só, ele fala assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não tem como resistir à vontade de Deus, não, irmãos. É a vontade dele e pronto. Ele dá livre-arbítrio ao homem, vai, veja o que você quer. Mas uma hora a colheita vem. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha a pergunta. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Tem gente que gosta de discutir com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, queridos, Paulo ele mostra aqui que Deus ele é soberano. Muitas vezes o homem gosta de discutir com Deus, gosta de desentender com Deus. Por que isso? Por que aquilo? Isso? E por que está acontecendo isso no mundo? E por que está acontecendo isso no Brasil? E por que isso? E por que aquilo? E por que o senhor deixou aquilo? E por que o senhor deixou aquele acidente? E por que aconteceu isso? Tem pessoas que gostam de discutir com Deus. E tem pessoas que são doentes da alma, porque ela não concorda com certas coisas que ocorreram. Tem pessoas que têm Deus como errado. Tem pessoas que querem culpar a Deus de todas as mazelas e todos os problemas. E é isso que Paulo trata no capítulo 9 de Romanos. Porque Israel estava sofrendo, muitas vezes, a ira de Deus. Muitas vezes eles sofriam consequências seríssimas da sua revolta, da sua postura. Então Paulo tinha que mostrar a eles, olha, Deus é soberano. Olha, tem que prevalecer o plano, a vontade de Deus, senão a casa cai, senão a consequência vem. E é isso, queridos, que tem ocorrido no mundo. E esse momento aí que o Brasil está vivendo, e daqui para frente deve, como diz, deve o caldo engrossar. Certo, amados? Mas ele está mostrando, Deus é soberano. Então o que Deus manda eu dizer para você é o seguinte, olha, Deus te ama. Ele tem um plano na sua vida, ele tem um propósito na sua vida. Aconteça o que for no mundo, aconteça o que for agora em nossa pátria. Mantenha sua fé firmada em Deus, firmada no Senhor. Creia, Ele te ama, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para a sua família. Ele tem um propósito para essa nação também. Mas muitas vezes, devido à rebeldia, é necessário passar certas situações. É o que Paulo estava tratando ali com Israel, que Deus o amava. Deus havia chamado Abraão, Deus havia falado com Isaac, com Jacó, o que Deus prometeu estava valendo. Mas foi a geração que foi deixando aquela promessa de Deus e, consequentemente, iria provar da ira de Deus. Consequentemente, iria experimentar certas situações. É o que Paulo estava mostrando ali aos romanos, estava mostrando ali aos judeus. Que porque vinha aquela indagação, certo, queridos? Quando as coisas na nossa vida não vão bem, é de praxe da nossa natureza ficar indagando. Por que Deus? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor matou? Por que morreu? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor me impediu? E muitos ficam até doentes da alma por causa disso. Mas guarde essa palavra. Deus é um Deus de planos, Ele é um Deus de propósito. Mas não adianta a gente querer interrogar a Deus. E Paulo usa aqui o exemplo do oleiro. O oleiro, ele faz o barro. Existe do barro, ele faz o vaso. Há vasos que o oleiro faz que é para honra e há vasos que é para desonra. O que é isso, pastor? Tem vaso que é simples. Quando eu morei aí no Ceará, Lucecena, a gente usava muito pote por causa da falta d'água.
Então, tem aqueles potes, tem aqueles vasos de barro, que é simples, ele vai lá, só faz assim, para a pessoa guardar água e alimento, mas tem aquele vaso que é caprichado. É o olheiro que faz, o para honra e para desonra. E ele não tem que ficar dando satisfação. Paulo usa esse exemplo. O oleiro faz, mas tanto um como o outro vai ter a sua utilidade. Assim é o nosso Deus. Ele criou você, ele criou a mim e tantos outros. Ele deu dom, ele deu talento, ele tem capacidade, mas o Senhor nosso Deus, ele faz todas as coisas como lhe apraz. Amém? Glória a Deus. Então creia que essa palavra fortaleça a sua fé, fortaleça a sua confiança no Senhor. Leve você a levantar a cabeça, entender que Deus tem planos, tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua casa. Deus tem propósito na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, lute por eles, clame a eles. Talvez está um momento de choro, talvez está sendo um momento de guerra, talvez está sendo um momento de dificuldade, mas é hora de clamar. É o que Paulo estava ensinando eles aqui. Tinha que clamar. Abraão, Isaac, Jacó, Deus tinha um propósito, mas eles tinham que ser fiel e eles tinham que clamar. A mesma coisa hoje. Deus tem que ter propósito, mas a gente tem que ter que clamar. Deus, o Senhor prometeu salvar minha casa. Deus, o Senhor prometeu abrir as janelas dos céus, caso eu entregasse o dízimo na casa do tesouro. O Senhor prometeu que ia abrir as janelas dos céus sobre a minha vida. Meu Deus, a tua palavra promete, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim por diante. Certo, amados? Meu Deus, a tua palavra diz que eu vou elevar os olhos para o monte, de onde vai vir o socorro. A Bíblia diz que o meu socorro vem do Senhor. Meu Deus, a minha alma precisa ser socorrida. Eu preciso ser socorrido. Aí você apresenta a Deus as áreas que você está precisando ser socorrido. Se é mental, se é emocional, se é espiritual, se é físico, se é financeiro. Glória a Deus. E Ele vai fazer justiça. Creia nisso. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, mais uma vez por tua direção. O Senhor conhece essa pessoa que está ao vivo agora. O Senhor conhece aquelas pessoas que vão ouvir depois essa palavra, talvez outro dia. Quem sabe quem vai ouvir está desanimado. Quem sabe essa palavra vai ser ouvida por alguém que está desanimado, por alguém que está cheio de dívidas, por alguém que está com medo, por alguém que está com medo do que vai acontecer no mundo, ou do que poderá acontecer em nosso país. Ó Senhor Deus, alguém que está inseguro, labá debendo libito malaya, manacanto tobidassa labia robia neria naia. Serva minha, eu sou soberano, lábia suia, creia na minha soberania, lábia subinaia, creia que a tua vida está nas minhas mãos, orebiandaia, creia que a tua casa está nas minhas mãos, orebiaçaia, creia que eu sou o Deus zeloso, creia que eu sou o Deus todo-poderoso, creia que eu sou o Deus onde não há sombra de variação, creia que eu sou o Deus que darei ordem aos meus anjos acerca de ti e acerca da tua casa, lábia sumideia, creia que sou o Jeová Jiré, que vai suprir cada uma das suas necessidades, creia que sou o Jeová Rafá, aquele que cura, o Jeová Shalom, aquele que dá paz, o Jeová Tzidkenu, aquele que faz justiça, aquele que guerreia suas guerras. Oh, glória, tchude, cantanábias, oh, nelébias, receba paz em sua alma, receba paz em seu coração, receba paz em sua mente. Pode tomar a água, aleluia. Glória a Deus. Que você seja coberto com o sangue do Senhor Jesus. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo!